Abra o livro didático de língua portuguesa na página 12. Na página 12 é uma fábula, O Pastorzinho Mentiroso, é o título da fábula. Então, vocês irão fazer a leitura dessa fábula e após fazer a leitura, toda a leitura, vocês vão fazer a interpretação de texto na página 13, tá bom? Então, número 2 lá. Que expressão presente no início do texto leva o leitor para o mundo da imaginação? Essa expressão, geralmente, nos contos da Disney também é falado. É uma frase, que logo no início a gente já vê. Vou falar para vocês, mas a gente vai pensando nas outras coisas. Então, essa expressão é a frase "era uma vez". Então, quando a gente lê a frase "era uma vez", isso já nos remete ao mundo da imaginação. Um mundo que não é nesse momento, não é presente nesse momento, um mundo de fantasias. Então, essa é a frase, "era uma vez". Número 3. Sobre esse texto, responda as questões a seguir. Letra A. Quem são os personagens? Então, quais personagens estão presentes no texto? Vocês irão lá na leitura perceber quem está presente, sobre quem é falado e anotem aí quais são os personagens desse texto. Letra B. Onde essa história se passa, Então, o texto ele deixa claro aonde aconteceu a história. Então, vocês vão anotar na letra B onde essa história se passa. Letra C. Por quem a história é contada? Pelo pastorzinho, por alguém que não participa dela ou pelos lavradores. Então, essa história está sendo contada pelo pastorzinho ou pelos lavradores ou por alguém que não está na história, só está falando, narrando essa história, tá bom? Número 4. O que o pastorzinho fazia para se divertir enquanto cuidava das ovelhas? Então, vocês buscarão essa informação também no texto, tá? E aí não precisa transcrever o que está lá no texto, você pode falar com as suas palavras. Esse fato aconteceu uma única vez? Então, o que ele fazia para se divertir? Aconteceu uma única vez? Agora sim, transcreva um trecho que comprove a sua resposta. Então, agora você vai escrever da forma que está no texto. Você vai transcrever o que está escrito lá no texto, tá bom? Número 5. Assinale com X nas alternativas corretas. Letra A. Os lavradores atenderam a todos os pedidos de socorro do pastorzinho? E aí, você leu lá na história, os lavradores atenderam a todos os pedidos de socorro? Letra B. Qual foi a maior consequência das mentiras do pastorzinho? Rir muito, não conseguir ajuda ou sempre conseguir ajuda? Qual que é a maior consequência? Qual que é a pior coisa que aconteceu por conta das mentiras dele? Letra C. Qual é a finalidade da fábula? Convencer o leitor sobre determinado assunto? Ou transmitir valores e ensinamentos? Ou ainda apresentar uma história real? Então, a gente vai conversar sobre isso, A fábula, todas as fábulas, são características da fábula que ela tem ali histórias que se passam que são contadas de forma encantadora, exatamente com essa frase, "era uma vez". Histórias que remetem a gente a um mundo encantado, a um mundo diferente. Muitas delas, os personagens são principalmente animais, Tem muitas fábulas que são animais que têm ali as mesmas ações que os humanos. Então, eles têm casa, eles têm família, Eles têm profissões, assim como nós, humanos. E a maior característica de uma fábula é que todas elas têm lá, ao final, a moral da história, Uma frase que nos faz refletir, sobre as atitudes daquele que estava ali sendo contado. Então, todas as fábulas têm uma moral, tá bom? Então, vocês vão anotar aí, como a gente já conversou, qual que é a finalidade da fábula? Transmitir valores e ensinamentos, A partir do que a gente lê, a gente pode
tirar para a nossa vida. Assim como nós falamos lá da gralha vaidosa, né? Ao final tinha lá que nós devemos nos contentar com o que somos, né? E isso é para a gente pensar também na nossa vida. Não só a fábula está lá para ser contada, mas para a gente refletir a partir da nossa vida, da nossa realidade, tá? Então vamos terminar aqui só a interpretação de texto, ela já está na página 14, mas só para finalizar o conteúdo. Número 6. Escreva uma moral ou um ensinamento para esta história. Então, a partir de tudo que você leu na história do pastorzinho mentiroso, você vai colocar uma moral, uma frase que faça com que tudo que você compreendeu faça sentido, né? Assim como lá da gralha, né? Devemos nos contentar com quem somos. Então, essa frase ela fez toda a história fazer sentido. A gralha não era feliz como ela queria se parecer com um pavão. E ao final da história, ela entendeu que ela deveria se contentar com o que ela era, né? Pontinho aí. Converse com os colegas e compare a moral e os ensinamentos que vocês escreveram. Alguns colegas escreveram uma moral ou ensinamento muito diferente do seu. Se sim, registre-o a seguir. Infelizmente, nós não vamos poder fazer essa interação, por mais que a gente esteja fazendo, né, as aulas online, mas a interação entre colegas fica um pouco mais conturbado, digamos assim, tá? Então, esse daí vocês não precisam. Número 7. Releia o final da história. De todo o seu enorme rebanho, sobraram 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. Aí no pontinho diz: de acordo com esse trecho, é possível dizer que o pastorzinho ficou muito feliz por ainda ter 2 ovelhas ou percebeu que a mentira lhe deu bastante prejuízo ou sentiu orgulho de enganar os lavradores. Então, com essa frase, de todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. A palavra amargamente quer dizer amargo, né? É uma coisa muito difícil, muito triste. Então, vocês vão marcar aí essas opções.